No topo de um império corporativo prestes a ruir, uma mulher entra em silêncio, grávida, decidida e implacável. Nos braços, carrega provas que podem destruir a reputação do homem que um dia chamou de marido. Ela não veio por vingança, mas para garantir que a verdade vença antes que o herdeiro nasça. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. No alto de um edifício espelhado na avenida Faria Lima, em São Paulo, onde o sol da manhã reflete vitrines de vidro e sonhos de conquista, Helena acordava todos os dias com a mesma sensação de vazio disfarçado de rotina. O apartamento onde morava com Gustavo era amplo, decorado com requinte quase excessivo, cada objeto escolhido a dedo, por uma designer de interiores que cobrava por metro quadrado o que muitas famílias ganham em um ano. Tudo ali parecia perfeito demais para ser verdadeiro, e talvez não fosse. Aos 34 anos, Helena carregava no rosto uma beleza serena, daquelas que o tempo parece respeitar. Seus cabelos castanhos caíam naturalmente sobre os ombros, e seus olhos escuros tinham um brilho que já foi de esperança, mas que ultimamente parecia mais cansado, como se carregasse perguntas que não ousava fazer em voz alta. Grávida de 6 meses, ela sentia o peso da vida que crescia dentro de si, não apenas no corpo, mas na alma. Estava prestes a se tornar mãe, mas algo dentro dela sussurrava que algo estava errado. Algo que ela preferia ignorar, até não poder mais. Gustavo era o tipo de homem que chamava atenção onde quer que entrasse. Alto, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas que lhe davam um ar de autoridade precoce aos 38 anos. Diretor de operações de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele vivia envolto em reuniões estratégicas, almoços com investidores e viagens que surgiam de uma hora para outra. Helena se acostumara com isso, ou melhor, tentava se acostumar. Afinal, era esse ritmo frenético que pagava o apartamento, as roupas de grife, as consultas médicas particulares e tudo o que cercava a vida que levavam. Naquela manhã de quinta-feira, Helena preparou o café da manhã como sempre fazia. Pães franceses aquecidos, suco de laranja natural, frutas cortadas em fatias perfeitas. Gustavo apareceu na cozinha já vestido, terno cinza impecável, gravata azul escura, perfume que ela já não sabia se amava ou se apenas tolerava. Ele beijou sua testa com pressa, pegou uma xícara de café e mal olhou para ela enquanto rolava a tela do celular com o polegar. "Oi, amor." "Bom dia", disse Helena, tentando encontrar os olhos dele. "Bom dia. Desculpa, tô correndo. Reunião às 8h30. Tenho que passar no escritório antes. Você vai conseguir ir comigo na consulta hoje à tarde? A médica pediu para você estar lá. Vai fazer o ultrassom morfológico." Gustavo parou por um segundo, como se estivesse calculando mentalmente o peso daquela solicitação contra sua agenda lotada. Ele suspirou. "Vou tentar, Lena. Mas não prometo. Tá muito corrido essa semana. Se eu não conseguir, você leva a Marina, tá bom?" Helena sentiu um aperto no peito, mas sorriu. Sempre sorria. "Tá bom." Ele saiu sem olhar para trás, e o som da porta fechando ecoou pelo apartamento silencioso. Helena ficou ali, de pé na cozinha, olhando para a mesa posta e para a cadeira vazia do marido. Aos poucos estava se acostumando com essa ausência. E isso era o que mais a assustava. Horas depois, Helena estava no consultório da doutora Renata, uma obstetra conhecida por atender a elite paulistana. A sala de espera era decorada com tons pastéis, revistas de maternidade e uma trilha sonora suave que tentava acalmar as ansiedades das gestantes. Marina, sua irmã mais nova, estava ao seu lado, folheando uma revista sem muito interesse. Marina tinha 30 anos, era solteira, trabalhava como advogada em um escritório do centro, e era tudo o que Helena não era: direta, questionadora, sem papas na língua. Usava o cabelo curto, quase raspado na nuca, e tinha um jeito despojado que contrastava com a elegância contida de Helena. As duas sempre foram próximas, mas nos últimos meses, Marina notava algo diferente na irmã.
Um silêncio que não era só cansaço de gravidez. Ele não veio de novo? Marina perguntou, sem tirar os olhos da revista. Tá trabalhando, você sabe como é. Marina levantou o olhar e encarou a irmã. Sei. Sei também que você tá grávida de 6 meses e ele não apareceu em nenhuma das últimas 4 consultas. Helena desviou o olhar. Não quero brigar, Mari. Não hoje. Eu não tô brigando. Só tô dizendo que você merece mais. Muito mais. Antes que Helena pudesse responder, a enfermeira chamou seu nome. As duas entraram no consultório e a doutora Renata, uma mulher de meia idade com sorriso acolhedor, recebeu Helena com entusiasmo. O ultrassom foi feito, o bebê estava saudável, os batimentos cardíacos fortes e regulares. Helena sorriu ao ver o rostinho do filho na tela, mas algo dentro dela não se acalmava. Era como se a alegria não conseguisse ocupar o espaço inteiro do coração. Algo estava faltando, ou alguém. Ao sair do consultório, Marina sugeriu que almoçassem juntas. Foram a um restaurante no Itaim, Bibi, um lugar elegante mas discreto, onde executivos almoçavam fechando negócios e mulheres elegantes conversavam sobre assuntos que pareciam importantes, mas não eram. Helena pediu um risoto de limão siciliano, Marina uma salada caprese. E enquanto esperavam, Marina não aguentou mais. Lena, eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu vou falar mesmo assim. O Gustavo tá diferente. Você percebe isso, não percebe? Helena mexeu no guardanapo nervosa. Todo mundo passa por fases, Mari. Ele tá sob muita pressão no trabalho. Pressão no trabalho não justifica sumir. Não justifica deixar a esposa grávida sozinha. Não justifica... Lena, quando... Foi a última vez que vocês realmente conversaram? Helena ficou em silêncio. Tentou lembrar, mas não conseguiu. As conversas entre ela e Gustavo tinham se tornado funcionais, práticas, vazias. Sobre contas, sobre consultas médicas, sobre reformas no apartamento. Mas sobre eles, sobre o bebê, sobre o futuro, nada, apenas silêncio. Eu não sei, Marina. Eu realmente não sei. Marina segurou a mão da irmã sobre a mesa. Você não tá feliz. E eu odeio ver você assim. Eu tô grávida. Eu devia estar feliz, devia, mas não tá, e isso não é culpa sua. Helena sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Não queria desabar ali, no meio de um restaurante cheio de gente. Não queria aceitar que talvez Marina estivesse certa, que talvez sua vida perfeita fosse só uma fachada, e que, por trás das cortinas de seda e dos tapetes persas, havia uma solidão que ela não sabia mais como esconder. Naquela noite, Gustavo chegou em casa quase meia-noite. Helena estava na sala, enrolada em um cobertor, assistindo a um filme que não prestava atenção. Ele entrou, jogou a pasta no sofá e foi direto para o quarto sem dizer uma palavra. Helena esperou alguns minutos, respirou fundo e o seguiu. Gustavo, a gente precisa conversar. Ele estava tirando a gravata de costas para ela. Agora não, Lena. Tô exausto. A gente nunca conversa. Toda vez que eu tento, você diz que tá cansado. Porque eu tô. Você não tem ideia do que eu passo no trabalho. Das cobranças, das responsabilidades. Eu tô fazendo tudo isso por você, pela nossa família. Helena sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Eu não pedi isso. Eu só quero você presente. Só isso. Gustavo se virou para ela e pela primeira vez em meses havia algo nos olhos dele que Helena não reconhecia. Algo frio, distante. Eu tô presente, eu tô aqui, não tô? Você tá aqui fisicamente. Mas não tá aqui de verdade. Ele suspirou, irritado. Olha, eu não vou ter essa conversa agora. Eu tenho uma viagem amanhã cedo e preciso dormir. Que viagem? Reunião em Brasília. Já tinha te falado. Helena franziu a testa. Não, não tinha. E a consulta da semana que vem? A médica pediu para você ir. É importante. Eu vou tentar. Mas não posso prometer nada. Você nunca pode prometer nada. Gustavo pegou o celular e começou a digitar algo, ignorando completamente o que ela acabara de dizer. Helena sentiu o peito apertar. Era como falar com uma parede, como tentar alcançar alguém que já não estava mais ali. Tá bom, Gustavo. Boa viagem. Ela saiu do quarto e fechou a porta com cuidado, como se tivesse medo de que, se batesse, tudo desmoronaria de vez. Foi até a cozinha,
Pegou um copo de água e ficou ali, sozinha, ouvindo o silêncio do apartamento. E pela primeira vez, permitiu-se pensar no que tentava evitar há meses. Talvez seu casamento estivesse acabando. E talvez ela fosse a última a perceber. Na manhã seguinte, Gustavo saiu cedo, antes mesmo de Helena acordar. Ela encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Viagem até domingo. Beijo. Curto, direto, sem calor. Helena amassou o papel e jogou no lixo. Estava cansada. Cansada de esperar, cansada de entender, cansada de ser compreensiva. Decidiu arrumar o quarto, uma tentativa de ocupar a mente. Ao abrir a gaveta da cômoda de Gustavo para guardar as roupas limpas que a empregada havia deixado dobradas, algo caiu no chão. Um recibo. Helena pegou distraída, mas ao olhar o que estava escrito, seu coração disparou. Boutique Lumière. Lingerie e moda íntima feminina. Valor: R$ 1.200. Data: 3 dias atrás. Ela virou o papel tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse um presente para ela. Mas então viu a descrição dos itens. Conjunto de renda preta, tamanho P. Helena usava tamanho M. Sempre usou. Suas mãos começaram a tremer. Ela sentou-se na beira da cama, segurando o recibo como se fosse uma sentença. 1000 pensamentos passaram pela sua cabeça ao mesmo tempo. Talvez fosse para outra pessoa. Uma funcionária. Uma cliente. Mas por que Gustavo compraria lingerie cara para alguém? Helena pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para Marina. Mari, eu preciso de você. Agora. Marina chegou em menos de 30 minutos. Quando viu o recibo, seu rosto endureceu. Filho da mãe. Marina, por favor. Lena, abre o olho. R$ 1.200 em lingerie que não é para você? 3 dias atrás? E ele sai para uma viagem de última hora? Você realmente acha que isso é coincidência? Eu não sei o que pensar. Marina pegou o celular. Você tem acesso ao GPS do carro dele? Helena hesitou. Tenho. A gente instalou quando compramos o carro. Para segurança. Então vamos ver onde ele realmente está. Helena abriu o aplicativo com mãos trêmulas. O ponto vermelho que indicava a localização do carro de Gustavo não estava em Brasília. Estava em Guarujá, no litoral de São Paulo, em um resort de luxo. Marina olhou para a irmã. Ele te mentiu. Helena sentiu o mundo girar. Sentiu o bebê se mexer dentro dela, como se soubesse que algo estava errado. Sentiu o chão sumir sob seus pés. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir raiva. Raiva pura, verdadeira, incontrolável. Ele me mentiu. Marina segurou a mão da irmã. E agora? O que você quer fazer? Helena respirou fundo, limpou as lágrimas que começavam a cair e olhou para a irmã com uma determinação que não sabia que ainda tinha. Eu quero saber a verdade. Toda a verdade. E naquele momento, algo mudou dentro de Helena. Não era mais a esposa compreensiva, a mulher que aceitava desculpas e fingia que estava tudo bem. Era alguém que tinha sido enganada, ignorada, deixada de lado enquanto esperava um filho. E pela primeira vez, ela não ia deixar passar. Marina sorriu, um sorriso que misturava orgulho e preocupação. Então vamos atrás dele. Mas não hoje, amanhã. Eu preciso pensar, preciso ter certeza. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou olhando para o teto do quarto, sentindo o bebê chutar, ouvindo o silêncio que antes era conforto, mas agora era angústia. Pensou em tudo o que tinha construído com Gustavo. 10 anos de relacionamento, 5 de casamento. As promessas, os sonhos, os planos. Tudo parecia tão distante agora, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Ela levantou, foi até a sala e olhou pela janela. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes, milhões de vidas, milhões de histórias, algumas felizes, outras nem tanto. E ela se perguntou em qual dessas categorias sua vida se encaixava agora. Pegou o celular e olhou novamente o GPS. O carro de Gustavo continuava parado no mesmo lugar, no resort. E quanto mais olhava, mais certeza tinha de que precisava ir até lá. Precisava ver com os próprios olhos. Precisava confrontar a verdade,
por mais dolorosa que fosse. No dia seguinte, Helena acordou decidida. Ligou para Marina cedo. A gente vai hoje. Agora. Marina não hesitou. Eu passo aí em 1 hora. Enquanto esperava, Helena se arrumou com cuidado. Não como alguém que vai confrontar o marido infiel, mas como alguém que vai reclamar o que é seu. Vestiu um vestido azul marinho, elegante, mas confortável para a gravidez, prendeu os cabelos em um coque baixo, passou um batom neutro, olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Havia algo diferente em seus olhos, uma força que não via há tempos. Marina chegou pontualmente, e as duas seguiram para o litoral. A viagem foi silenciosa, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Helena olhava pela janela, vendo a paisagem mudar de prédios cinzas para verde exuberante, de concreto para mar. E a cada quilômetro que passava, sentia o coração bater mais forte. Chegaram ao resort por volta do meio-dia. Era um lugar luxuoso, com jardins bem cuidados, piscinas infinitas e uma vista deslumbrante do mar. O tipo de lugar que Helena e Gustavo já tinham ido juntos várias vezes. O tipo de lugar que deveria ser romântico, especial, memorável. Mas agora era apenas o cenário de uma traição. Marina estacionou longe da entrada principal. Vamos com calma, ok? Vamos encontrar o carro dele primeiro. Não foi difícil. O BMW preto de Gustavo estava estacionado em frente a uma das vilas mais caras do resort. Helena sentiu o estômago revirar. Respirou fundo, segurou a barriga instintivamente, como se protegesse o bebê do que estava por vir. Marina tocou seu ombro. Você tem certeza que quer fazer isso? Helena olhou para a irmã e assentiu. Tenho. As duas caminharam até a vila. A porta estava entreaberta, e de dentro vinham risos abafados, música suave, o barulho de taças tilintando. Helena parou na entrada, sentindo o corpo inteiro tremer, e então, com um empurrão da irmã, entrou. A cena que encontrou foi tudo o que temia, e ao mesmo tempo, pior do que imaginava. Gustavo estava sentado em um sofá de frente para a piscina privativa, sem camisa, cabelo molhado, um copo de champanhe na mão. E ao seu lado, enrolada em um roupão branco com o logo do resort, estava uma mulher, jovem, cabelos loiros, rindo de algo que ele tinha acabado de dizer. Quando Gustavo viu Helena parada na porta, o copo quase caiu de sua mão. Seu rosto empalideceu, e por um segundo ele pareceu congelado, incapaz de reagir. A mulher ao seu lado olhou para Helena, confusa, sem entender o que estava acontecendo. Quem é você? Ela perguntou irritada. Helena não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Gustavo, e naquele momento, todas as dúvidas, todas as desculpas que tinha inventado na própria cabeça desapareceram. Ele havia mentido, ele a havia traído, e ela estava ali, grávida do filho dele, enquanto ele curtia um fim de semana de luxo com outra mulher. Lena, eu posso explicar, Gustavo gaguejou, levantando-se rapidamente. Marina deu um passo à frente, impedindo que ele se aproximasse da irmã. Nem se atreve. Gustavo ignorou Marina e tentou novamente. Lena, por favor, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Helena finalmente encontrou sua voz. Não é o que eu estou pensando, você mentiu para mim. Disse que ia para Brasília. Tá aqui com outra mulher. Comprou lingerie para ela. Me deixou sozinha, grávida, enquanto você... Ela não conseguiu terminar a frase. As lágrimas começaram a cair e ela odiou-se por isso. Odiou mostrar fraqueza. Odiou sentir dor por alguém que claramente não merecia. Gustavo deu mais um passo, mas Helena levantou a mão, impedindo-o. Não, não chega perto de mim. A mulher loira levantou-se, agora também confusa e assustada. Gustavo, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Helena virou-se para ela e sua voz saiu fria, cortante. Eu sou a esposa dele e tô grávida de 6 meses do nosso filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mulher olhou para Gustavo chocada. Você é casado? Gustavo tentou se explicar, mas as palavras saíam embaraçadas, sem sentido. É complicado, Júlia. Eu ia te contar, mas... Júlia.
Agora Helena tinha um nome, e de alguma forma isso tornava tudo ainda mais real. Marina segurou o braço de Helena. Vamos embora. Ele não merece nem mais um segundo do seu tempo. Mas Helena não se moveu. Olhou para Gustavo, para o homem com quem tinha compartilhado 10 anos de vida, e não reconheceu mais nada nele. Quem era ele? Como ela não tinha visto? Como tinha sido tão cega? Você destruiu tudo, Helena disse, a voz quebrando. Tudo o que a gente construiu. Tudo o que eu acreditava. E pelo quê? Por isso? Gustavo abriu a boca para responder, mas não havia palavras. Não havia desculpas. Não havia nada que pudesse consertar o que tinha sido quebrado. Helena virou-se e saiu, Marina ao seu lado. E enquanto caminhava de volta ao carro, sentiu algo dentro dela mudar definitivamente. Não era mais sobre salvar o casamento. Não era mais sobre entender. Era sobre sobreviver. Era sobre proteger seu filho. Era sobre se proteger. E pela primeira vez em muito tempo, Helena percebeu que talvez fosse forte o suficiente para fazer isso sozinha. O caminho de volta para São Paulo foi uma tortura silenciosa. Helena estava no banco do passageiro, olhando pela janela, sem realmente ver nada. As lágrimas tinham secado há quilômetros, substituídas por um vazio que parecia ocupar todo o espaço dentro do peito. Marina dirigia em silêncio, respeitando a dor da irmã, mas lançando olhares preocupados de tempos em tempos. Quando chegaram ao apartamento, já era fim de tarde. O sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa. Cores bonitas demais para um dia tão horrível. Helena entrou em casa e tudo parecia diferente. Os mesmos móveis, as mesmas paredes, mas agora tudo carregava o peso da mentira. Quantas vezes Gustavo tinha saído daquela porta dizendo que ia trabalhar, quando na verdade ia encontrar Júlia? Quantas noites ele tinha dormido ao lado dela pensando em outra mulher? Marina preparou um chá de camomila e sentou-se ao lado da irmã no sofá. Bebe. Vai te fazer bem. Helena segurou a xícara quente entre as mãos, sentindo o calor, mas sem conseguir levar aos lábios. Eu sou idiota, Mari. Você não é idiota, você confiou. Confiança não é idiotice. Eu devia ter percebido. Os sinais estavam todos lá. As viagens, as ausências, o jeito distante. Tudo estava na minha cara e eu fingi que não via. Marina suspirou. Porque você amava ele. Porque você queria acreditar que estava tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Tem. Porque agora eu tô grávida de 6 meses, sozinha, casada com um homem que me trai. O que eu faço, Marina? O que eu faço agora? Marina segurou as mãos da irmã. Agora você respira, você descansa e amanhã a gente pensa no próximo passo. Mas hoje você só precisa sobreviver ao hoje. Helena assentiu, mas sabia que não conseguiria descansar. Sua cabeça era um turbilhão de perguntas sem resposta. Quem era Júlia? Há quanto tempo estavam juntos? Gustavo a amava? Ele ainda amava Helena? Ou nunca tinha amado de verdade? Naquela noite, Marina dormiu no quarto de hóspedes. Helena ficou na cama de casal sozinha, do lado que sempre dormira, olhando para o lado vazio onde Gustavo deveria estar. Pegou o celular várias vezes pensando em mandar mensagem, em ligar, em exigir explicações. Mas o que ele poderia dizer que mudasse alguma coisa? Que poderia consertar o que estava quebrado? Por volta das 3 da manhã, o celular dela vibrou. Era uma mensagem de Gustavo. Lena, por favor, me deixa explicar. Não é o que você pensa. Eu amo você. Eu amo nosso filho. Isso tudo foi um erro. Me dá uma chance de explicar. Helena leu e releu a mensagem. Sentiu raiva, dor, desprezo, mas também sentiu uma pontada de algo que não queria admitir. Vontade de acreditar. Vontade de que houvesse uma explicação mágica que transformasse tudo em um grande mal-entendido. Mas não havia. Ela tinha visto ele com outra mulher, rindo, relaxado, feliz. Mais feliz do que parecia ao lado dela há meses. Não respondeu. Jogou o celular na mesinha de cabeceira e se forçou a fechar os olhos. O bebê mexeu dentro da barriga dela, e Helena colocou a mão sobre o ventre. Eu vou te proteger, sussurrou. Eu prometo que vou te proteger. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de café vindo da cozinha.
Marina tinha acordado cedo e preparado um café da manhã completo. Pães, frios, frutas, suco. Tentativa de normalidade em um dia que seria tudo menos normal. Comeu? Marina perguntou quando Helena apareceu na cozinha, ainda de pijama, cabelos bagunçados. Não consigo. Você precisa. Pelo bebê. Helena sentou-se à mesa e pegou uma torrada, mas mal conseguiu dar uma mordida. Marina sentou-se ao seu lado. O que você quer fazer hoje? Eu quero saber quem é ela. Marina franziu a testa. Júlia? É. Eu preciso saber. Quem ela é, o que ela faz, como eles se conheceram. Eu preciso entender. Marina hesitou. Lena, será que isso vai te fazer bem? Saber mais detalhes? Não vai. Mas eu preciso. Eu não posso ficar no escuro. Não mais. Marina assentiu. Tá, bem, então vamos descobrir. As duas passaram a manhã inteira pesquisando. Começaram pelas redes sociais. Júlia Mendes. Marina conseguiu encontrar o perfil dela no LinkedIn depois de algum esforço. Executiva de desenvolvimento de negócios na TechVision, uma das maiores concorrentes da empresa onde Gustavo trabalhava. Formada em administração pela FGV, MBA em Boston, 31 anos. Uma carreira meteórica, perfil impecável. Helena sentiu o estômago revirar, uma executiva, bem-sucedida, jovem, bonita, tudo o que ela não era mais, ou talvez nunca tivesse sido. Mas havia algo estranho. Marina continuou fuçando e encontrou uma matéria antiga de jornal. Um caso de demissão polêmica na empresa de Gustavo 5 anos atrás. Um gerente de projetos tinha sido dispensado sob acusações de irregularidades financeiras. O caso tinha sido abafado rapidamente, mas o nome do homem ainda estava registrado nos arquivos online. Roberto Mendes. Marina olhou para Helena, o rosto pálido. Lena, o sobrenome dela. O quê? Roberto Mendes. O cara que foi demitido há 5 anos da empresa do Gustavo, Júlia Mendes. Pode ser coincidência, mas... Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não é coincidência. As duas continuaram investigando. Encontraram mais detalhes sobre o caso. Roberto Mendes tinha trabalhado por 15 anos na empresa. Era respeitado, tinha família, 2 filhas, mas foi acusado de desvio de recursos e demitido sumariamente. Perdeu tudo. A reputação, o emprego, a estabilidade. A família passou por dificuldades financeiras sérias. E uma das filhas era justamente Júlia. Helena encostou-se no sofá tentando processar a informação. Então ela não tá com ele por amor. Ela tá com ele por vingança. Marina balançou a cabeça, incrédula. Mas vingança de quê? O pai dela foi demitido. O que isso tem a ver com o Gustavo? Helena pensou por um momento, as peças começando a se encaixar. Gustavo era gerente na época. Ele participou da investigação interna. Ele teve acesso aos dados. Ele pode ter sido um dos responsáveis pela demissão. Se isso for verdade, Helena, então a Júlia está usando o Gustavo. Ela está se aproximando dele, trabalhando numa empresa concorrente, tendo acesso a informações privilegiadas. Isso não é só uma traição. Isso é espionagem corporativa. Helena sentiu a cabeça girar. Gustavo não era apenas um marido infiel. Ele era um idiota manipulado. E pior ainda, estava colocando em risco não só o casamento, mas a empresa inteira. A empresa que pertencia à família de Helena. Porque havia algo que Gustavo sempre soube, mas que ele convenientemente esquecia nos últimos anos. A empresa onde ele trabalhava não era só mais uma gigante do setor. Era a Tech Brasil, fundada pelo pai de Helena, Antônio Silveira, um homem que tinha construído um império do zero e que confiara em Gustavo como um filho. Quando Helena e Gustavo se casaram, Antônio tinha dado ao genro uma posição de liderança na empresa, acreditando que estava investindo no futuro da família. Mas agora, tudo isso estava em risco. Marina olhou para a irmã preocupada. Você precisa contar para o seu pai. Eu sei, mas ele vai ficar arrasado. Ele confiava no Gustavo. Ele acreditava nele. E o Gustavo está traindo essa confiança. Não só a sua, mas a dele também.
Helena respirou fundo. Sabia que Marina tinha razão, mas contar para o pai significava tornar tudo oficial. Significava admitir que seu casamento tinha acabado. Significava enfrentar a decepção nos olhos do homem que ela mais admirava no mundo. Mas não havia escolha. Ela precisava proteger a empresa, precisava proteger a família e, acima de tudo, precisava proteger seu filho do legado de mentiras que Gustavo estava construindo. Vou falar com ele amanhã, Helena disse. Ah, voz firme pela primeira vez em dias. Marina sorriu orgulhosa. Você está fazendo a coisa certa. Mas antes, eu preciso de provas. Preciso ter certeza. Porque se eu vou acusar o Gustavo de espionagem corporativa, eu não posso errar. As duas passaram o resto do dia investigando. Helena acessou o computador pessoal de Gustavo, algo que nunca tinha feito antes por respeito à privacidade dele. Mas respeito era algo que ele tinha perdido o direito de receber. Usou a senha que ele sempre usava para tudo, a data de aniversário deles e conseguiu entrar. O que encontrou foi pior do que imaginava. E-mails trocados com Júlia que iam muito além de conversas românticas. Havia documentos anexados, planilhas financeiras, estratégias de mercado, planos de expansão. Tudo informação confidencial da Tech Brasil. Tudo sendo passado para Júlia. E, consequentemente, para a Tech Vision, a concorrente. Helena sentiu náusea. Gustavo não era só um traidor no casamento, era um traidor corporativo. Estava vendendo a empresa da família por uma mulher que nem ao menos se importava com ele de verdade, que estava apenas usando-o como ferramenta de vingança. Marina leu os e-mails por cima do ombro da irmã e soltou um palavrão. Esse filho da puta. Ele não tem noção do que está fazendo. Ele acha que está apaixonado. Ele acha que ela se importa. Ele não vê que está sendo usado, ou talvez ele veja e não se importa. Talvez ele ache que vai sair dessa impune. Helena salvou todos os arquivos em um pendrive. Precisava de cópias. Precisava de provas físicas. Porque se ia derrubar Gustavo, precisava ter certeza de que ele não teria como se defender. Naquela noite, Gustavo mandou mais mensagens. Ligou várias vezes. Helena não atendeu. Não queria ouvir desculpas, não queria ouvir mentiras. Queria apenas reunir forças para o que vinha pela frente. No dia seguinte, Helena foi até a casa do pai. Antônio Silveira morava em um casarão no Jardim Europa, uma construção clássica rodeada por jardins bem cuidados. Ele era um homem de 62 anos, cabelos completamente brancos, porte elegante, voz firme. Tinha construído a Tech Brasil nos anos 90, quando tecnologia no Brasil ainda era um mercado incipiente. Agora, a empresa valia bilhões e empregava milhares de pessoas. Quando Helena chegou, ele estava no escritório, como sempre. Trabalhava mesmo aposentado oficialmente, porque a empresa era sua vida. Ele sorriu ao ver a filha, mas o sorriso desapareceu ao perceber a expressão no rosto dela. O que aconteceu? Ele perguntou, levantando-se imediatamente. Helena sentou-se na poltrona em frente à mesa dele e respirou fundo. Pai, eu preciso te contar uma coisa, e não vai ser fácil de ouvir. Antônio sentou-se também, o rosto ficando sério. Pode falar. Helena contou tudo. A traição, Júlia, a conexão com Roberto Mendes, os e-mails, a espionagem corporativa. Falou sem parar, sem olhar para o pai, porque sabia que se olhasse veria a decepção e não conseguiria continuar. Quando terminou, o silêncio na sala era pesado. Antônio ficou parado por um longo tempo, processando tudo. Então, lentamente levantou-se e foi até a janela, olhando para o jardim lá fora. Eu confiei nele, ele disse, a voz baixa, carregada de dor. Eu dei a ele uma posição na empresa. Eu o tratei como um filho, e ele me traiu. Traiu você. Traiu tudo que construímos. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas segurou. Eu sei, pai, e eu sinto muito. Eu devia ter percebido antes. Antônio virou-se para ela, e em seus olhos havia uma mistura de tristeza e determinação. Isso não é culpa sua, Helena, nada disso é culpa sua. Mas agora precisamos agir. Rápido, o que você quer fazer?
Antônio voltou para a mesa e pegou o telefone. Vou convocar uma reunião emergencial do conselho, hoje à noite, e você vai estar lá. Helena arregalou os olhos. Eu? Sim. Você descobriu isso. Você tem as provas. Você vai apresentar. A empresa é sua por direito tanto quanto é minha, e você precisa mostrar que é forte o suficiente para protegê-la. Helena sentiu o coração acelerar. Nunca tinha participado de reuniões do conselho. Sempre tinha ficado em segundo plano, a esposa do diretor, a filha do fundador, mas nunca uma voz ativa. Mas agora tudo estava mudando. Eu não sei se consigo, ela admitiu a voz fraca. Antônio foi até ela e segurou suas mãos. Você é minha filha. Você é forte. Você sempre foi. E agora é a hora de mostrar isso. Não por mim, não pela empresa, mas por você e pelo seu filho. Helena olhou para o pai e viu nele a confiança que precisava. Assentiu. Eu vou fazer isso. Naquela noite, o Conselho da Tech Brasil se reuniu em caráter emergencial. A sala de reuniões era imponente, com uma mesa de mogno que ocupava quase todo o espaço, cadeiras de couro, telas interativas nas paredes. Estavam presentes os 5 principais sócios: Antônio, 2 investidores veteranos, um especialista em tecnologia e uma advogada corporativa. E pela primeira vez, Helena. Ela entrou na sala com passos firmes, carregando o pendrive com as provas e uma pasta com impressões dos e-mails mais comprometedores. Vestia um terno azul marinho que a deixava elegante, apesar da barriga de grávida. Tinha prendido os cabelos em um coque impecável e passado uma maquiagem discreta. Parecia confiante, mas por dentro estava apavorada. Antônio abriu a reunião. Boa noite a todos. Sei que essa convocação é inusitada, mas há uma situação grave que precisa ser tratada imediatamente. E quem vai apresentar os fatos é minha filha, Helena. Todos os olhares se voltaram para ela. Helena respirou fundo, conectou o pendrive no computador da sala e projetou o primeiro documento na tela. Senhores, nos últimos meses, informações confidenciais da Tech Brasil têm sido vazadas para a Tech Vision, nossa principal concorrente. E descobri quem é o responsável. Meu marido, Gustavo Almeida, diretor de operações. O silêncio na sala era absoluto. Helena continuou mostrando os e-mails, as conversas, os documentos anexados. Explicou sobre Júlia, sobre Roberto Mendes, sobre a vingança planejada. E com cada palavra, via os rostos ao redor da mesa ficarem mais sérios, mais preocupados. Quando terminou, um dos investidores, um homem chamado Carlos, foi o primeiro a falar. Isso é grave. Muito grave. Se essas informações chegaram à Tech Vision, eles podem estar planejando uma ofensiva de mercado que pode nos custar milhões. A advogada, Beatriz, folheou os documentos impressos que Helena havia distribuído. Temos provas suficientes para uma ação judicial. Podemos processar tanto Gustavo quanto a Tech Vision por espionagem industrial. Mas antes de qualquer coisa, precisamos conter o dano, disse Marcos, o especialista em tecnologia. Precisamos mudar senhas, revogar acessos, revisar todos os projetos que podem ter sido comprometidos. E precisamos demitir Gustavo imediatamente, acrescentou o outro investidor, Paulo. Com justa causa, sem direito a nada. Antônio olhou para Helena. O que você acha? Helena respirou fundo. Ela tinha pensado muito sobre isso. Acho que devemos agir com cuidado. Se demitirmos ele agora, de forma abrupta, pode levantar suspeitas. Ele pode destruir provas. Pode alertar Júlia. Acho que devemos fazer uma reunião com ele amanhã, apresentar as provas e dar a ele a opção de sair dignamente ou enfrentar um processo público que vai destruir sua carreira para sempre. Beatriz sorriu levemente. Inteligente. Assim controlamos a narrativa. Antônio assentiu. Então está decidido. Amanhã, às 9 da manhã, Gustavo será convocado para uma reunião extraordinária e Helena, você vai estar presente. Helena sentiu o coração acelerar novamente. Mas dessa vez não era medo. Era determinação. A reunião terminou, e aos poucos os membros do conselho saíram. Antônio ficou com Helena na sala vazia.
Ele a abraçou, e ela finalmente permitiu-se chorar. Chorou pelo casamento perdido, pela confiança quebrada, pelo futuro incerto. Mas chorou também de alívio, porque pela primeira vez em meses sentia que não estava mais sozinha, que tinha pessoas ao seu lado e que era mais forte do que imaginava. Você foi incrível hoje, Antônio disse, afastando-se e olhando para a filha com orgulho. Eu ainda tô tremendo, Helena admitiu, sorrindo por entre as lágrimas. Bom, significa que você se importa, significa que você tem coração, mas não deixe que isso te enfraqueça. Amanhã você vai precisar ser ainda mais forte. Helena assentiu. Eu sei. Naquela noite, quando voltou para casa, Gustavo estava lá. Ele tinha usado a chave dele para entrar e estava sentado na sala esperando. Quando viu Helena, levantou-se rapidamente. Lena, graças. Adeus. Eu preciso falar com você. Por favor, só me escuta. Helena parou na porta, mantendo distância. Não tenho nada para te ouvir, Gustavo. Por favor. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que te machuquei, mas eu te amo. Eu amo nosso filho. E eu vou fazer qualquer coisa para te reconquistar. Qualquer coisa. Helena o olhou e não sentiu nada. Nem raiva, nem dor, nem amor. Apenas um vazio profundo. Você vai receber uma convocação amanhã cedo. Uma reunião no escritório, às 9. Sugiro que você esteja lá. Gustavo franziu a testa, confuso. Que reunião? Você vai descobrir. Agora, por favor, saia da minha casa. Lena, saia, Gustavo, agora. Ele olhou para ela, percebendo que algo tinha mudado, que não havia mais espaço para conversas, para desculpas. Pegou a jaqueta e saiu, virando-se uma última vez antes de fechar a porta. Eu não vou desistir de você. Helena não respondeu. Apenas trancou a porta depois que ele saiu e encostou-se nela, respirando fundo. Amanhã seria o fim. O fim oficial de tudo o que tinha sido, mas também o começo de algo novo, algo que ela ainda não sabia definir, mas que sentia nas entranhas que seria melhor. Tinha que ser. A manhã chegou carregada de tensão. Helena acordou antes do alarme, o corpo cansado, mas a mente alerta. Havia dormido pouco, mas não por nervosismo. Era algo diferente, uma clareza que vinha de saber exatamente o que precisava fazer. Levantou-se, tomou um banho demorado, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Escolheu com cuidado a roupa que vestiria. Um conjunto social cinza chumbo, elegante e sóbrio, que a fazia parecer mais executiva do que esposa traída. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo baixo, passou uma maquiagem neutra, mas impecável. Quando se olhou, no espelho viu alguém que mal reconhecia, mas era quem precisava ser naquele momento. Marina tinha dormido no apartamento novamente e preparou um café da manhã reforçado. Você precisa comer, Lena. Hoje vai ser longo. Helena sentou-se à mesa e pela primeira vez em dias conseguiu comer. Não muito, mas o suficiente para se manter firme. Olhou para a irmã. Obrigada. Por tudo. Marina sorriu. Não precisa agradecer. Eu sempre vou estar aqui. Não importa o que aconteça. Às 8h30, as duas seguiram para a sede da Tec Brasil. O prédio era um arranha-céu de vidro e aço na região da Berrini, imponente, moderno, símbolo do império que Antônio tinha construído. Helena conhecia cada andar, cada corredor. Tinha crescido visitando aquele lugar, brincando nas salas vazias quando criança, assistindo o pai trabalhar. Mas nunca tinha entrado ali como estava entrando agora, como alguém que tinha algo a provar. Antônio a esperava no hall de entrada. Ele a abraçou, e Helena sentiu a força daquele abraço. Pronta? Pronta. Os dois subiram para o 20º andar, onde ficava a sala de reuniões executivas. Beatriz, a advogada, já estava lá, organizando documentos. Carlos e Paulo, os investidores, chegaram logo em seguida. Marcos, o especialista em tecnologia, estava conferindo algo no laptop. Todos cumprimentaram Helena com respeito, algo que ela não estava acostumada. Sempre tinha sido a filha do chefe, a esposa do diretor. Mas agora era diferente. Agora era uma deles.
Às 9 horas em ponto, Gustavo chegou. Ele entrou na sala com um sorriso confiante, cumprimentando todos como se fosse apenas mais uma reunião de rotina. Mas quando seus olhos encontraram os de Helena, o sorriso vacilou. Ela estava sentada à cabeceira da mesa ao lado do sogro, com uma postura que ele nunca tinha visto antes. Ereta, firme, séria. Bom, dia, Gustavo disse, a voz tentando soar casual. O que é essa reunião de emergência? Aconteceu alguma coisa? Antônio indicou uma cadeira. Sente-se, Gustavo. Gustavo obedeceu, mas Helena podia ver que ele estava começando a ficar nervoso. Olhava ao redor, tentando entender o clima pesado da sala. O que está acontecendo? Beatriz foi a primeira a falar, sua voz profissional e direta. Senhor Almeida, esta reunião foi convocada para tratar de irregularidades graves identificadas em sua conduta como diretor de operações da Tec Brasil. O rosto de Gustavo empalideceu. Irregularidades? Do que vocês estão falando? Helena respirou fundo e se forçou a manter a voz firme. Estamos falando de espionagem corporativa, Gustavo. Estamos falando de você repassar informações confidenciais da empresa para a Tec Vision através de Júlia Mendes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo olhou para Helena como se tivesse levado um soco. Depois olhou para Antônio, para os outros membros do conselho. Isso é ridículo. Eu nunca faria isso. Temos provas, Helena disse, e projetou na tela o primeiro e-mail. E-mails trocados entre você e Júlia Mendes nos últimos 6 meses. Documentos confidenciais anexados, planilhas financeiras, estratégias de mercado, planos de expansão. Tudo informação privilegiada. Gustavo levantou-se da cadeira, agitado. Vocês estão interpretando mal, eu posso explicar. Então explique, disse Antônio, a voz gélida. Gustavo passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Júlia e eu, nós temos um relacionamento, sim. Mas ela não trabalha para a Tec Vision em nenhuma função que tenha acesso a essas informações. Ela não ia usar isso contra a empresa. Helena sentiu a raiva subir, mas manteve a compostura. Júlia Mendes é executiva de desenvolvimento de negócios na Tec Vision. E mais do que isso, ela é filha de Roberto Mendes, o gerente que foi demitido daqui a 5 anos sob acusações de irregularidades. Você lembra dele, Gustavo? Porque você foi um dos responsáveis pela investigação que o demitiu. O rosto de Gustavo ficou ainda mais pálido. Ele caiu de volta na cadeira. Eu não sabia. Não sabia? Ou não quis saber? Helena perguntou, a voz quebrando um pouco apesar de tentar manter o controle. Beatriz continuou. Senhor Almeida, os documentos mostram que houve repasse deliberado de informações. Seja por ingenuidade ou por cumplicidade, o resultado é o mesmo. A empresa foi prejudicada, a confiança foi quebrada, e há consequências legais para isso. Gustavo olhou para Helena, e pela primeira vez ela viu medo real em seus olhos. Lena, por favor, você tem que acreditar em mim. Eu nunca quis prejudicar a empresa. Eu nunca quis prejudicar você. Eu me apaixonei. Eu cometi um erro. Um erro que pode custar milhões para esta empresa, disse Carlos, o investidor, com rispidez. E que colocou em risco não apenas nossos negócios, mas a reputação de todos nós. Paulo acrescentou, sem contar que você traiu a confiança do Antônio, que te deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Você era praticamente da família. Eu sei, Gustavo murmurou a voz fraca. Eu sei e eu sinto muito. Antônio finalmente falou, e sua voz estava carregada de decepção. Sinto muito, não é suficiente, Gustavo. Você traiu minha filha, traiu minha confiança, traiu esta empresa, e agora precisa enfrentar as consequências. Beatriz abriu uma pasta e colocou alguns documentos na frente de Gustavo. Você tem 2 opções. A primeira, você assina aqui sua demissão voluntária, renuncia a qualquer indenização ou benefício e sai discretamente. A segunda, nós tornamos tudo isso público, entramos com um processo por espionagem industrial. E sua carreira acaba não só aqui, mas em qualquer lugar do Brasil. Gustavo olhou para os documentos, as mãos tremendo. E
Se eu assinar, isso fica em sigilo. Nós não vamos tornar público, Beatriz confirmou, mas não podemos garantir que a informação não vaze eventualmente. O que posso garantir é que, se você escolher a segunda opção, sua reputação será destruída de forma deliberada e pública. Gustavo respirou fundo, derrotado. Pegou a caneta com mãos trêmulas e assinou os documentos. Um por um. Renúncia ao cargo. Renúncia a benefícios. Acordo de confidencialidade. Compromisso de não trabalhar para concorrentes diretos por 2 anos. Cada assinatura era como um pedaço dele sendo arrancado. Quando terminou, empurrou os papéis de volta para Beatriz. Eu posso falar com a Helena? A sós? Antônio olhou para a filha, deixando a decisão nas mãos dela. Helena hesitou, mas assentiu. 5 minutos. Todos saíram da sala, deixando Helena e Gustavo sozinhos. Ele levantou-se e tentou se aproximar, mas ela levantou a mão, impedindo-o. Fala daqui mesmo. Gustavo parou, engolindo em seco. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. E não tem desculpa para o que eu fiz. Mas você precisa saber que eu te amo. Eu sempre amei. Não, Gustavo. Você não me ama. Você nunca amou. Porque se amasse não teria feito o que fez. Eu cometi um erro enorme. Mas foi só isso, um erro. Eu não queria te machucar. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as segurou. Você não só me machucou, você destruiu tudo que a gente construiu. Você colocou em risco a empresa da minha família. Você envolveu uma mulher que só queria te usar para se vingar. E você foi ingênuo demais ou arrogante demais para perceber. Gustavo sentou-se novamente, derrotado. E agora? O que acontece com a gente? Não existe mais a gente, Gustavo. Acabou. E o bebê? Helena colocou a mão sobre a barriga instintivamente. O bebê é meu. Você perdeu o direito de fazer parte da vida dele quando escolheu outra mulher em vez de estar presente. Lena, por favor, não me tira isso. Eu quero ser pai. Eu quero estar presente. Helena respirou fundo, tentando controlar a emoção. Você vai ter seus direitos legais. Vai poder visitar, vai poder ver ele crescer. Mas não como meu marido. Não como parte da minha vida. Isso acabou. Gustavo levantou-se desesperado. Eu vou mudar. Eu vou te provar que posso ser melhor. Que posso ser o homem que você merece. Não, Gustavo, você não vai, porque eu não quero mais. Eu não confio mais em você. E sem confiança não existe nada. Ela virou-se para sair, mas Gustavo a chamou uma última vez. Lena. Helena parou, mas não se virou. Eu sinto muito. De verdade. E eu vou passar o resto da vida me arrependendo. Helena não respondeu. Apenas saiu da sala, fechando a porta atrás de si. E pela primeira vez desde que tudo tinha começado, sentiu que podia respirar de novo. Não era alívio, não era felicidade, mas era um peso a menos, uma mentira a menos, um fardo a menos. Antônio a esperava do lado de fora. Ele a abraçou, e Helena finalmente deixou as lágrimas caírem. Chorou em silêncio, no ombro do pai, enquanto ele acariciava seus cabelos como fazia quando ela era criança. Tudo vai ficar bem, minha filha. Eu prometo. Nos dias que se seguiram, a notícia da saída de Gustavo correu pela empresa. Oficialmente ele tinha pedido demissão para buscar novos desafios, mas os rumores eram inevitáveis. Algumas pessoas desconfiavam que havia algo mais. Outras simplesmente seguiram em frente, como sempre acontecia no mundo corporativo. Helena passou a ir à empresa todos os dias. No início, apenas como observadora, acompanhando as reuniões, entendendo como as coisas funcionavam. Mas aos poucos começou a participar mais ativamente. Dava opiniões, fazia perguntas, propunha ideias e, para sua surpresa, as pessoas ouviam, respeitavam. Antônio notava com orgulho como a filha estava assumindo seu lugar, não por imposição, mas por mérito. Uma tarde, Beatriz a procurou em seu escritório temporário. Helena, precisamos conversar sobre algo. Pode falar. A Tech Vision entrou em contato. Eles querem marcar uma reunião. Disseram que é sobre assuntos de interesse mútuo. Helena franziu a testa. Você acha que eles sabem? Provavelmente. Júlia deve ter percebido que Gustavo foi desligado. E se ela é tão
Esperta quanto parece, já deve ter deduzido que descobrimos o esquema. E o que eles querem? Beatriz deu de ombros. Pode ser uma oferta de paz, ou pode ser uma tentativa de nos intimidar. Só vamos saber se aceitarmos a reunião. Helena pensou por um momento. Aceita, mas eu quero estar presente. Beatriz sorriu. Eu já contava com isso. A reunião foi marcada para a semana seguinte em território neutro, um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Helena foi acompanhada de Antônio, Beatriz e Marcos. Do outro lado da mesa estavam 3 executivos da TechVision, incluindo Júlia Mendes. Quando Helena entrou na sala e viu Júlia pela segunda vez, sentiu um misto de raiva e curiosidade. A jovem executiva estava impecavelmente vestida, cabelos loiros presos em um coque elegante, maquiagem discreta, postura confiante. Mas quando seus olhos encontraram os de Helena, houve um lampejo de algo. Culpa? Respeito? Helena não soube dizer. A reunião começou tensa. O CEO da TechVision, um homem chamado Fernando, foi direto ao ponto. Sabemos que houve uma situação delicada envolvendo informações compartilhadas entre nossas empresas. Estamos aqui para esclarecer que a TechVision nunca incentivou ou se beneficiou deliberadamente de espionagem industrial. Beatriz folheou alguns documentos. Temos provas de que informações confidenciais da Tech Brasil chegaram à TechVision através da senhorita Júlia Mendes. Como vocês explicam isso? Júlia finalmente falou, sua voz firme, mas com um toque de algo que parecia arrependimento. É verdade que mantive um relacionamento com Gustavo Almeida, e é verdade que ele compartilhou informações comigo, mas em nenhum momento essas informações foram utilizadas pela TechVision para ganhar vantagem competitiva. Helena não aguentou e interrompeu. Você se aproximou dele deliberadamente. Você sabia quem ele era, sabia da posição dele na empresa. E sabia que seu pai tinha sido demitido daqui. Não me diga que isso é coincidência. Júlia olhou diretamente para Helena e pela primeira vez pareceu humana. Não foi coincidência. Eu me aproximei dele porque queria entender o que tinha acontecido com meu pai. Queria saber a verdade. E sim, durante nosso relacionamento ele compartilhou coisas que não deveria. Mas eu nunca passei essas informações para a empresa. Eu nunca quis destruir a Tech Brasil. Eu só queria justiça para meu pai. Justiça? Helena perguntou, a voz carregada de emoção. Você destruiu meu casamento. Você manipulou meu marido. E você chama isso de justiça? Júlia respirou fundo. Eu não planejei me envolver emocionalmente com Gustavo. No começo era só curiosidade e investigação. Mas as coisas se complicaram. E eu sei que isso não justifica nada. Eu sei que machuquei pessoas. E eu sinto muito. Antônio, que tinha ficado em silêncio até então, falou. Seu pai foi demitido porque houve evidências de irregularidades. A investigação foi conduzida com seriedade. Eu pessoalmente revisei os documentos. Não foi uma decisão leviana. Júlia olhou para ele e Helena viu lágrimas ameaçando cair. Meu pai nunca se recuperou daquilo. Ele perdeu tudo. A reputação, os amigos, a dignidade. E eu cresci vendo ele se destruir por causa de acusações que ele sempre jurou serem falsas. Beatriz interveio. Se há dúvidas sobre a conduta da investigação na época, podemos reavaliar o caso. Mas isso não muda o fato de que houve quebra de confidencialidade por parte do Sr. Almeida. Fernando, o CEO da TechVision, ergueu as mãos. Olha, ninguém aqui quer um processo público. Seria ruim para todos. O que propomos é o seguinte. A TechVision se compromete a não utilizar qualquer informação que possa ter sido compartilhada indevidamente. Júlia será transferida para outra área sem acesso a informações estratégicas. E, em troca, vocês não tornam isso público. Beatriz olhou para Antônio e Helena, esperando a decisão. Helena respirou fundo. E sobre o caso do pai dela? Sobre Roberto Mendes? Antônio pensou por um momento. Vamos reabrir a investigação interna, revisar os documentos, ouvir testemunhas. Se houver qualquer evidência de que houve injustiça, faremos uma retratação pública e uma compensação financeira adequada.
Júlia olhou para ele, surpresa. Vocês fariam isso? Se foi injusto, sim. Eu nunca quis destruir a vida de ninguém. Apenas proteger minha empresa. A reunião terminou com um acordo preliminar. Papéis seriam assinados, termos seriam definidos, mas o mais importante tinha sido dito: ninguém sairia ileso, mas também ninguém seria destruído. Ao sair, Júlia abordou Helena no corredor. Posso falar com você? Só um minuto? Helena hesitou, mas assentiu. Marina, que tinha acompanhado tudo de longe, ficou perto, protetora. Júlia olhou para Helena e havia sinceridade em seus olhos. Eu queria te pedir desculpas. De verdade. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu sabia que ele era casado, sabia que você estava grávida. E mesmo assim, eu continuei, porque estava tão consumida pela raiva, pela necessidade de fazer algo pelo meu pai, que esqueci que existiam outras pessoas envolvidas. Pessoas que iam se machucar. Helena olhou para ela e não sentiu mais raiva, apenas cansaço. Você conseguiu o que queria? Seu pai vai ter justiça. Gustavo perdeu tudo. E eu? Eu perdi meu casamento. Todo mundo perdeu alguma coisa. Júlia limpou uma lágrima que escapou. Eu sei. E eu vou carregar isso para sempre. Mas eu queria que você soubesse que eu não sou um monstro. Eu só sou alguém que errou. Muito. Helena assentiu. Todos nós erramos. A diferença é se a gente aprende com os erros ou não. E sem dizer mais nada, Helena virou-se e saiu, Marina ao seu lado. Não olhou para trás. Não tinha mais nada a dizer. Aquele capítulo estava encerrado. E agora era hora de escrever um novo. Os meses que se seguiram foram de transformação. Helena mudou-se do apartamento que dividia com Gustavo para um lugar menor, mas que era só dela. Um apartamento no bairro dos Jardins com 2 quartos, varanda com vista para o parque e uma decoração que ela mesma escolheu. Sem designer de interiores, sem opinião de terceiros. Apenas o que a fazia sentir em casa. Cores claras, plantas espalhadas pelos cantos, uma poltrona de leitura perto da janela onde passava as tardes lendo livros sobre maternidade, empreendedorismo e recomeços. Marina a visitava quase todos os dias, trazendo comida, fazendo companhia, enchendo a casa de risadas. Antônio também estava mais presente, não como o pai preocupado, mas como o amigo que queria estar ali. E Helena descobria, aos poucos, que não estava sozinha, que nunca tinha estado. A gravidez avançava, 8 meses, e o bebê chutava forte, como se estivesse com pressa de conhecer o mundo. Helena conversava com ele todas as noites, deitada na cama, a mão sobre a barriga. Contava sobre o dia, sobre as reuniões na empresa, sobre os planos para o futuro. E sentia que, de alguma forma, ele ouvia, que entendia, que estava ali com ela, nessa jornada de reconstrução. O processo de divórcio estava em andamento. Gustavo tinha aceitado todos os termos sem contestar. Visitaria o filho quando quisesse, pagaria pensão, mas ficaria fora da vida de Helena. Ele tinha tentado algumas vezes reatar. Mensagens pedindo uma segunda chance, flores enviadas ao escritório, ligações que ela não atendia. Mas Helena era firme. Não havia mais espaço para ele em sua vida. E com o tempo, ele pareceu aceitar isso. Na empresa, Helena tinha assumido um papel que nunca imaginou. Começou como consultora informal, participando de reuniões, dando opiniões. Mas aos poucos, foi ficando claro que ela tinha um talento natural para a gestão. Via coisas que outros não viam, fazia perguntas que ninguém mais fazia, propunha soluções criativas para problemas antigos. E Antônio, percebendo o potencial da filha, a nomeou diretora de Relações Estratégicas, um cargo novo, criado especialmente para ela. Helena se jogou no trabalho, não como fuga, mas como propósito. Passou a liderar projetos de responsabilidade social, criando programas de mentoria para mulheres em situação de vulnerabilidade, desenvolvendo parcerias com ONGs, investindo em educação e tecnologia para comunidades carentes. A Tec Brasil deixou de ser apenas uma empresa de lucros e passou a ter um impacto social real. E tudo isso tinha a assinatura de Helena. Uma tarde, durante uma reunião com a equipe de recursos humanos, Helena propôs algo que pegou todos de surpresa.
Quero que a gente crie um programa de reintegração para profissionais que foram demitidos injustamente ou que passaram por situações difíceis na carreira. Pessoas que perderam oportunidades por preconceitos, acusações infundadas ou simplesmente por estarem no lugar errado na hora errada. Beatriz, que participava da reunião, sorriu. Você está pensando no caso do Roberto Mendes? Helena assentiu. Estou. A investigação que o pai pediu para reabrir mostrou que ele realmente foi injustiçado. As evidências contra ele foram fabricadas por um ex-funcionário que queria esconder os próprios desvios. Roberto perdeu 15 anos de carreira por causa de uma mentira. E quantas outras pessoas passaram por isso? Não só aqui, mas em outras empresas? Marcos, o especialista em tecnologia, concordou. É uma ideia interessante. Mas como você faria isso na prática? Helena já tinha pensado nisso. Criamos um fundo de apoio. Oferecemos cursos de requalificação, ajuda na busca por emprego, acompanhamento, psicológico se necessário. E, acima de tudo, devolvemos a essas pessoas a dignidade que foi tirada delas. A proposta foi aprovada por unanimidade e, algumas semanas depois, Roberto Mendes foi o primeiro beneficiário do programa. Antônio o convidou para uma reunião pessoal, pediu desculpas formais em nome da empresa e ofereceu uma compensação financeira generosa. Roberto chorou. Disse que não era sobre o dinheiro, mas sobre finalmente poder olhar para os próprios filhos sem vergonha, sobre poder dizer que tinha sido inocentado. Júlia soube disso através do pai e mandou uma mensagem para Helena. Apenas 3 palavras: obrigada por tudo. Helena não respondeu, mas guardou a mensagem. Era um fechamento, um fim que, apesar de doloroso, era justo. Aos 9 meses de gravidez, Helena estava enorme. Andava devagar, cansava fácil, mas estava radiante. Tinha feito o quartinho do bebê com capricho. Paredes em tom pastel, móveis de madeira clara, bichinhos de pelúcia espalhados pela prateleira. Tudo pronto para a chegada do pequeno Mateus. Ela tinha escolhido o nome sozinha. Mateus, que significa presente de Deus, porque era isso que ele era, um presente em meio ao caos. E então, numa noite chuvosa de novembro, as contrações começaram. Helena estava em casa assistindo a um filme com Marina, quando sentiu a primeira, depois a segunda, depois a terceira mais forte. Mari, acho que está na hora. Marina levantou-se num pulo pegando a bolsa maternidade que estava pronta há semanas. Vamos. Calma. Respira. Vou te levar no hospital. Elas chegaram à maternidade às 11 da noite. Helena foi direto para o quarto e o trabalho de parto começou de verdade. Horas de dor, de esforço, de lágrimas. Marina estava ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Antônio chegou de madrugada, ficando na sala, de espera, nervoso como qualquer avô de primeira viagem. Às 6h23 da manhã, Mateus nasceu. Um choro forte, saudável, perfeito. A enfermeira o colocou no colo de Helena e ela olhou para aquele rostinho vermelho, os olhinhos fechados, os dedinhos minúsculos, e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Um amor tão avassalador, tão completo, que parecia impossível caber dentro de um peito só. Oi, meu amor. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente. Eu sou sua mãe, e eu vou te amar para sempre. Marina chorava ao lado, tirando fotos, sorrindo mais do que Helena tinha visto em meses. Antônio entrou logo depois e, quando pegou o neto no colo, seus olhos ficaram marejados. Bem-vindo ao mundo, Mateus. Você é muito amado. Gustavo foi avisado e apareceu no hospital algumas horas depois. Helena permitiu que ele entrasse no quarto, mas apenas por alguns minutos. Ele segurou o filho com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo, e chorou em silêncio. Ele é perfeito, murmurou. Obrigado por me deixar conhecer ele. Helena apenas assentiu. Não disse nada, porque não havia nada a dizer. Aquele era o filho dele, sim, mas a relação entre Helena e Gustavo tinha acabado. E nada mudaria isso. Os meses seguintes foram um borrão de noites sem dormir. Fraldas, mamadas, choros e sorrisos.
Helena descobriu uma força que não sabia que tinha. Ser mãe solo não era fácil, mas também não era o fim do mundo. Marina ajudava sempre que podia. Antônio contratou uma babá para os períodos em que Helena precisava ir à empresa. E aos poucos, uma rotina se estabeleceu. Mateus crescia rápido. Aos 3 meses, já sorria. Aos 6, começou a sentar. E Helena registrava cada momento, cada conquista, com um misto de orgulho e emoção. Ser mãe era a coisa mais difícil e mais gratificante que já tinha feito. A Tec Brasil continuava crescendo, e Helena tinha se tornado uma figura respeitada no mercado. Dava entrevistas sobre empreendedorismo feminino, sobre superação, sobre como transformar dor em propósito. Sua história, apesar de não ter sido contada publicamente nos detalhes, inspirava muitas mulheres que passavam por situações semelhantes. E Helena recebia mensagens todos os dias de pessoas agradecendo, contando suas próprias histórias, pedindo conselhos. Um dia, Helena foi convidada para dar uma palestra em um evento de grandes empresários em São Paulo. O tema era liderança e reconstrução. Ela hesitou no início, mas Marina a convenceu. Lena, sua história pode ajudar muita gente, e você merece estar ali, não como a filha do Antônio, não como a ex-esposa do Gustavo, mas como você mesma, como Helena. E então, numa noite fria de junho, quase um ano depois de tudo ter começado, Helena subiu ao palco de um auditório lotado. Vestia um vestido azul marinho, elegante e sóbrio. Os cabelos soltos caíam sobre os ombros e ela tinha uma postura confiante, mas humana. Quando começou a falar, sua voz ecoou pelo espaço, firme e clara. Boa noite a todos. Meu nome é Helena Silveira e vim aqui hoje falar sobre algo que muitos preferem esconder. Fracasso, dor e recomeço. Há um ano, eu achava que tinha tudo. Um casamento estável, uma gravidez planejada, uma vida confortável. Mas tudo isso desmoronou quando descobri que meu marido me traía e, pior, estava colocando em risco a empresa da minha família. Eu poderia ter me recolhido, poderia ter deixado outros resolverem, mas escolhi enfrentar. E hoje, quero compartilhar com vocês o que aprendi nessa jornada. Ela pausou, respirou fundo e continuou. Aprendi que poder não é sobre gritar mais alto. É sobre saber quando falar e quando ouvir. Aprendi que força não é sobre nunca cair. É sobre se levantar toda vez que cair. Aprendi que justiça não é vingança. É dar a cada um o que merece, inclusive a si mesmo. E aprendi que reconstruir não é apagar o passado. É usar os cacos do que foi quebrado para construir algo novo, algo melhor, algo mais verdadeiro. O público estava em silêncio absoluto, cada palavra sendo absorvida. Helena continuou falando por mais 20 minutos, contando sua história sem revelar nomes, sem expor pessoas, mas sendo honesta sobre a dor, sobre as dúvidas, sobre os medos. E quando terminou, a plateia se levantou em aplausos. Antônio estava na primeira fileira com os olhos marejados de orgulho. Marina estava ao lado dele, sorrindo e aplaudindo com força. E no colo da babá sentada ao fundo, Mateus dormia tranquilamente, alheio a tudo, mas sendo a razão pela qual Helena tinha encontrado força para continuar. Após a palestra, várias pessoas a abordaram. Executivos, empresárias, jovens empreendedores. Todos querendo agradecer, compartilhar suas próprias histórias, pedir conselhos. E Helena ouvia cada um com atenção, com empatia, com respeito. Porque entendia que todo mundo estava lutando suas próprias batalhas. E que, às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha. Naquela noite, já em casa, com Mateus dormindo no berço ao lado de sua cama, Helena ficou na varanda olhando para a cidade. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes, milhões de vidas, milhões de histórias. E ela pensou em como sua própria história tinha mudado, como tinha passado de esposa traída a mulher reconstruída, de vítima a protagonista, de silenciosa a voz ativa. Pensou em Gustavo, que agora era apenas o pai de seu filho, alguém que via uma vez por semana nas visitas programadas, sempre educado, sempre distante. Pensou em Júlia, que tinha mandado um presente para Mateus no nascimento dele, um gesto pequeno, mas significativo.
Pensou em seu pai, que tinha sido sua rocha durante toda a tempestade. Pensou em Marina, sua irmã, sua melhor amiga, sua parceira de vida. E pensou em si mesma, na mulher que era 1 ano atrás e na mulher que era agora. Eram a mesma pessoa? Não. A Helena de antes tinha morrido naquela manhã quando encontrou o recibo de lingerie. Mas uma nova Helena tinha nascido. Uma Helena mais forte, mais consciente, mais completa. Uma Helena que sabia que não precisava de um homem para ser inteira. Que sabia que seu valor não estava em ser esposa perfeita, mas em ser ela mesma, com todas as suas imperfeições e forças. Alguns meses depois, a Tec Brasil lançou oficialmente o programa de reintegração profissional que Helena havia proposto. O evento de lançamento foi grandioso, com presença de imprensa, autoridades, representantes de outras empresas. Helena foi convidada para fazer o discurso de abertura, e dessa vez estava ainda mais segura de si. Subiu ao palco com Mateus no colo. Ele estava com quase 1 ano, curioso, olhando para tudo ao redor com os olhinhos grandes e atentos. E Helena começou a falar, não apenas como executiva, mas como mãe, como filha, como mulher que tinha sobrevivido e se reconstruído. Hoje, lançamos um programa que vai além de números e resultados. Estamos falando de devolver dignidade a pessoas que foram injustiçadas, de dar segundas chances, de acreditar que todo mundo merece recomeçar. E eu sei disso porque eu também tive que recomeçar. E não foi fácil. Mas foi necessário, porque a vida não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar. É sobre aprender com os erros, perdoar quando possível e seguir em frente. Sempre em frente. Ela olhou para Mateus, que naquele momento decidiu dar um sorriso banguela para a plateia, arrancando risos ternos de todos. E este pequeno aqui é meu maior lembrete de que tudo valeu a pena. Que cada lágrima, cada dor, cada decisão difícil me trouxe até aqui. E eu não mudaria nada, porque o caminho, por mais tortuoso que tenha sido, me transformou na pessoa que eu precisava ser. Os aplausos foram ensurdecedores, e quando Helena desceu do palco, foi cercada por pessoas querendo cumprimentá-la, abraçá-la, agradecê-la. E ela recebeu cada um com carinho, com paciência, com a certeza de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Passaram-se meses. Mateus cresceu, começou a andar, a falar suas primeiras palavras, e cada conquista dele era uma celebração. Helena continuou trabalhando na Tec Brasil, mas agora com uma equipe própria, projetos ambiciosos, reconhecimento nacional. Foi capa de revistas de negócios, recebeu prêmios de empreendedorismo social, tornou-se referência em liderança feminina. Mas o que mais importava para ela não eram os prêmios ou o reconhecimento. Era acordar de manhã e ver Mateus correndo pelo apartamento. Era almoçar com o pai e discutir os rumos da empresa. Era tomar vinho com Marina e rir de bobagens. Era saber que tinha construído uma vida que era sua. Uma vida que ninguém poderia tirar ou destruir. Uma vida de verdade. Em uma tarde de domingo, Helena estava no parque com Mateus. Ele corria atrás de pombas, rindo, tropeçando, levantando e correndo de novo. E ela observava, sentada num banco, com um sorriso no rosto. Ao lado dela, uma mulher se sentou, também observando as crianças brincarem. "Seu filho é lindo", a mulher comentou. "Obrigada. É a luz da minha vida, eu te reconheci. Vi sua palestra há alguns meses, sobre reconstrução." Helena sorriu. "Sério? Espero que tenha gostado." "Gostei. Muito. Eu estava passando por algo parecido. Marido que me traía me fazia sentir pequena, insignificante, e quando te ouvi falar, algo mudou. Percebi que eu não precisava aceitar aquilo, que eu merecia mais, e terminei com ele. Tá sendo difícil, mas eu sei que estou fazendo a coisa certa." Helena segurou a mão da mulher. "Você tá fazendo, e vai ficar mais fácil. Prometo. Não rápido, mas vai ficar." A mulher sorriu, com os olhos marejados. "Obrigada. Por ter tido coragem de falar. Por ter me dado coragem." E naquele momento,
Helena entendeu que todo o sofrimento, toda a dor, toda a luta tinham um propósito. Não era apenas sobre ela. Era sobre todas as mulheres que passavam por algo semelhante. Era sobre mostrar que era possível sobreviver. Era possível reconstruir. Era possível ser feliz de novo. Quando a noite chegou e Mateus já estava dormindo, Helena sentou-se em sua poltrona favorita, pegou o diário que tinha começado a escrever quando tudo começou e leu as primeiras páginas. As palavras escritas um ano atrás, cheias de dor, confusão, desespero. E então pegou a caneta e escreveu a última entrada. Hoje, olho para trás e vejo uma mulher que quase se perdeu, mas que no fim se encontrou. Descobri que poder não está em ser perfeita, mas em ser verdadeira. Que força não está em nunca chorar, mas em secar as lágrimas e continuar. Que amor não precisa vir de um homem, pode vir de uma criança, de uma irmã, de um pai, de si mesma. E que reconstruir não é voltar a ser quem era antes, é se tornar quem sempre deveria ter sido. Hoje, sou mais forte, mais consciente, mais completa. E, acima de tudo, sou livre. Livre para ser eu. Livre para errar. Livre para acertar. Livre para viver. E isso, essa liberdade, é o meu maior triunfo. Helena fechou o diário e guardou-o na gaveta. Olhou pela janela, viu as luzes da cidade e sorriu. Sabia que ainda havia desafios pela frente, que a vida não seria perfeita, mas também sabia que estava preparada, que tinha recursos, que tinha amor, que tinha propósito. E enquanto acariciava a barriga onde um dia Mateus cresceu e agora estava vazia, mas livre, ela sussurrou para si mesma: eu venci, não contra ninguém, mas contra o medo, contra a dúvida, contra a vontade de desistir. Eu venci, e agora vou continuar vencendo. Um dia de cada vez. A história de Helena não termina aqui. Na verdade, está apenas começando, porque reconstrução não é um evento, é um processo, e ela estava comprometida com esse processo, com ser melhor a cada dia, com aprender com os erros, com celebrar as vitórias, pequenas ou grandes, e, acima de tudo, com ensinar Mateus, quando ele crescesse, que não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você levanta, e que no fim o que define uma pessoa não são os erros que comete, mas as escolhas que faz depois deles. Helena Silveira tinha escolhido reconstruir, tinha escolhido perdoar, não o marido que a traiu, mas a si mesma por ter demorado a perceber. Tinha escolhido seguir em frente, não esquecendo o passado, mas não deixando que ele definisse o futuro. E tinha escolhido ser feliz, não uma felicidade perfeita e sem problemas, mas uma felicidade real, construída com as próprias mãos, regada com lágrimas e sorrisos, feita de tropeços e recomeços. E essa talvez seja a maior lição de todas, que a vida não é sobre evitar a dor, é sobre transformá-la em algo que tenha sentido. É sobre usar as feridas como lembretes de que sobrevivemos e que, se sobrevivemos antes, sobreviveremos de novo. Helena olhou para Mateus dormindo, tão pequeno, tão vulnerável, tão cheio de futuro, e prometeu, em silêncio, que faria tudo ao seu alcance para que ele crescesse em um mundo melhor. Um mundo onde erros fossem permitidos, mas crueldade não. Onde força fosse celebrada, mas não a arrogância. Onde o amor fosse valorizado, mas não a dependência. E que, quando ele crescesse e perguntasse sobre o pai, sobre o que aconteceu, sobre por que eles não estavam juntos, ela contaria a verdade. Não com raiva, não com ressentimento, mas com honestidade. Diria que as pessoas cometem erros, que nem todos os amores duram para sempre, mas que isso não significa que não valeram a pena. Porque daquele amor, por mais imperfeito que tenha sido, nasceu ele, Mateus, a coisa mais pura e perfeita que Helena já tinha feito. E com esse pensamento, Helena finalmente permitiu-se descansar. Não fisicamente apenas, mas emocionalmente. Permitiu-se parar de lutar, de se defender, de se provar, porque já tinha provado, para si mesma. E era isso que importava. Na manhã seguinte, acordou com Mateus pulando em sua cama, rindo, pedindo para brincar. E ela o pegou no colo,
Girou com ele pela casa, fez cócegas, ouviu suas gargalhadas e sentiu que ali, naquele momento simples e perfeito, estava tudo o que precisava. Não havia mais edifícios espelhados onde decisões multimilionárias eram tomadas em silêncio. Não havia mais salas de conselho com paredes que escondiam mais do que cifras. Havia apenas uma mulher e seu filho. Uma casa cheia de amor e um futuro cheio de possibilidades. E isso, descobriu Helena, era muito mais valioso do que qualquer império construído sobre mentiras, porque era real, era verdadeiro, era dela.